Olá, gente. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Como vocês estão? Estão todo mundo bem? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Em Jerusalém também está tudo em paz. Estão lá no muro rezando. Lá já são 8h30 da noite. Aqui são 6h30. Na verdade, são 6h36, 6h37 agora. E na Israel são 8h38, né? E eu tô aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar o horário que eu faço esses vídeos, gente. Porque de manhã eu tô bem, eu não tuço, não tenho nada. Agora, quando vai entardecendo, começa. Não sei qual que é a diferença entre de manhã e de noite, né? De manhã e de tardezinha. Para a crise começar a acentuar. Não tenho a mínima ideia. Se vocês souberem, me avisem, viu? Mas a água tá aqui. Agora é água mesmo, gente, porque a água é energizada com cristais. Tá vendo os cristais lá dentro? Então, tem vários cristais aqui dentro. Tem várias cores diferentes de cristais. Tem ametista, tem clear, tem emeralds, tem tudo. Esmeralda. Estamos aqui estudando o livro do Apocalipse agora. Começamos ontem. Então, algumas coisas interessantes aqui. Nós vamos estudar hoje as primeiras cartas às igrejas. Aí eu fui dar uma olhadinha nessas cidades, né? Cidade de Éfeso, cidade de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira. E, coincidentemente, todas elas estão num lugar só. Era a Ásia Menor, que hoje é a Turquia. No primeiro século da igreja, quando houve a grande perseguição em Jerusalém, e que os discípulos tiveram que fugir de Jerusalém. Então, o primeiro que teve que sair correndo de Jerusalém, de Betânia, na verdade, foi Lázaro. Lázaro, no segundo, terceiro dia que Jesus estava em Jerusalém para Páscoa, uma média de terça-feira, numa terça-feira mais ou menos, terça para quarta, ele teve que fugir. E ele fugiu para Filadélfia, que ficava na Turquia. Hoje é Turquia, na época não era Turquia, não tinha esse nome, né, gente? Na época não tinha esse nome. Chamava Ásia Menor. Porque é uma Ásia que fica embaixo, não era? A Ásia Maior é grandona lá, que era os países da China, que é os países mais em cima, né? Que era o Irã, que dali para cima, chamava de Ásia Maior, e a de baixo, que era a Turquia, o Kuwait, aquela parte mais de baixo ali, Irã, era chamado de Ásia Menor. Iraque, né? Não, do Iraque para cima já era Ásia Maior. Então, ele fugiu para lá, para Filadélfia. Anos depois, quando os discípulos tiveram que sair de Jerusalém, por volta do ano 45, 40, 45, gente. Depois da morte de Jesus, eles não ficaram em Jerusalém muito tempo. No máximo, não foi nem 10 anos. Eles tiveram que sair de lá porque começou aquela perseguição maior. E eles saíram e fugiram. Alguns fugiram para lá, para Filadélfia, lá para cima, né, para essas cidades que menciona aqui. Alguns foram para mais longe, outros foram para a Europa. Os gêmeos, eles voltaram para a terra deles, eles não voltaram para casa. Foram para casa do pai, foram trabalhar, ser pescador normal, como qualquer cidadão. Eles viveram uma vida calma, né? Não continuaram no ministério.
mas os outros tiveram que fugir assim. Então vamos ler, né, essas cartas e saber por que que o Eterno mandou essas cartas para essas igrejas. Jesus de Nazaré ordenou que Pedro, que João escrevesse, né? Quando João teve essa visão, Pedro já não estava mais, talvez ele fosse o único que ainda estivesse vivo. E Paulo, talvez, nem sei se Paulo ainda estava vivo ou não. Porque ele foi perseguido, né, João, e ele foi mandado para essa ilha porque ele estava desafiando o governo romano. Nessa época, Roma era que mandava em tudo. E Roma ficou assim até o ano. Até que surgiu os muçulmanos, né? Que começaram a combater Roma. E aí acabou essas igrejas que nós vamos ler agora. Elas foram destruídas pelos muçulmanos e depois pelos otomanos. Carta, capítulo 2 do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso, então a Turquia era cristã até o ano 800, até o ano 900, quando surgiu o muçulmanismo, tá? A Turquia era toda cristã. Ai, Jesus. Vem para Londres, gente. Sofrer essa hay fever, como a gente chama aqui, né? Essa alergia que a gente sofre aqui. Vamos lá. Capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Essa aqui é para a igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, o Senhor está dizendo, eu sou aquele que tem na mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Gente, uma coisa que eu estou percebendo é que desde aquela época já existia os falsos profetas, os falsos apóstolos, e que o Senhor mesmo estava dizendo isso. Ele estava dizendo, olha que conheço as tuas obras. Eu estou no meio de vocês, eu estou vendo tudo. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não se arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem eram os nicolaítas? Nicolas. É incrível, porque Nicolas ele foi consagrado por Paulo e por Pedro em Jerusalém, quando a igreja ainda estava lá. Mas ele resolveu que ia modificar algumas coisas e trazer algumas novidades para dentro da igreja.
E as obras dele era assim: você é livre para fazer o que você quiser, tá? Porque nós estamos no tempo da graça. Então, se você quiser fazer o que você quiser, você faz. Se você quiser comer comida que foi sacrificada aos ídolos, você pode comer, coisa que o Eterno disse para não fazer. Porque, gente, Jesus não veio para abolir a lei, ele não estava abolindo a lei, ele estava cumprindo a lei. Então, esse negócio, sabe, de querer modificar as coisas, você não existe isso, gente. Não existe. A palavra está aqui completa, ela é completa. Se não precisasse do Velho Testamento, a gente não teria ele. Mas nós temos ele na nossa Bíblia. E ele está lá por uma razão. Então, olha o que o Eterno fala aqui. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o Senhor não comungava com as ideias de Nicolas. Ele não comungava com as ideias de Nicolas. Para vocês terem uma ideia. E outra coisa, ele também dizia que sexo era uma coisa que qualquer um pode ter com qualquer um. Inclusive, ele tinha uma mulher muito bonita. E eles faziam orgias santas. Tá? Orgias santas. Você imagina uma coisa dessa? Pois é. Na igreja primitiva. Na igreja primeira. Isso aqui, gente, eram 100 anos. Não era nem 40 anos depois da morte de Jesus. A igreja estava desse jeito. Com essas doutrinas malucas entrando dentro da igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna, agora a segunda igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele estava dizendo, eu sou aquele Jesus que foi crucificado e ressuscitou. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Era uma igreja pobre, então, tá vendo? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Gente, vocês estão entendendo? Eles se convertiam ao cristianismo e achavam que é porque a igreja do passado, a igreja primitiva, era estritamente judaica. Então eles se convertiam e falavam assim, agora eu sou judeu, eu posso todas as coisas, porque eu sou judeu. E o Senhor dizia assim, ó, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Pessoal, a igreja de Esmirna ia sofrer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Uma igreja pobre e sofrida, e que estava sendo perseguida pelos que se diziam judeus, mas não eram. Pessoas que haviam se tornado judeus porque era conveniente se tornar judeu, mas na verdade eles não eram judeus. E eles estavam perseguindo a igreja de Esmirna. E o Senhor disse, vocês vão ter uma perseguição de 10 dias. Gente, essas cidades não existem mais, viu? Éfeso, existe a cidade de Éfeso agora, mas a antiga Éfeso, ela é ruínas. E construíram uma cidade perto, né, do lado, mas Éfeso mesmo
ela é ruína agora. Esmirna não existe mais, só ruínas, tá? O Senhor faz essas coisas, viu? Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Gente, essa cidade era uma cidade pecaminosa. Imagina uma cidade assim, Sodoma e Gomorra. Era ela. Tinham santuários incríveis para todo quanto é tipo de deuses. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor já estava falando de Antipas, essa pessoa que havia sido apedrejada, decapitada, arrastada pela cidade. E ela continuou fiel mesmo assim. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Na igreja de Pérgamo, existia um movimento entre os cristãos da cidade, que naquela época não eram chamados cristãos, eram chamados os do caminho, porque eles diziam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, eles eram chamados do caminho. Essa palavra cristão só veio bem depois da época de Roma, tá? Todavia, tem alguma coisa contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Dentro da igreja. Tá vendo? Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, a mesma lá de cima, que era aqueles, né, que falavam a mesma coisa aqui, mas que tinham as orgias santas. Gente, como é que pode? Como a mulher dele era muito bonita, eles faziam troca de casais. Olha o que acontecia na igreja da Ásia Menor. Igreja que foi fundada pelos apóstolos, inclusive João, Paulo, Pedro, que passou por Éfeso também. Pois é, gente. Tá vendo como essa situação é antiga? Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Eu quero meu nomezinho numa pedrinha branca. Ai, ai. Vocês estão vendo, gente? Como que a igreja primitiva era abençoada? Pois é. Todo mundo fala, ai, vamos voltar à igreja primitiva pela madrugada, gente. Vamos, não. Olha aqui como é que a igreja primitiva estava. Aí você fala, não, mira, aquela igreja primitiva lá de Jerusalém. Gente, vocês não sabem os problemas que eles tinham lá, não? As viúvas estavam reclamando com os apóstolos, porque elas não recebiam o mesmo tanto que não sei qual outro tipo de viúva recebia, que tinha os pobres de um lado estavam recebendo menos que o pobre do outro lado. Lembra desses problemas todos? Pois é. Lembra daquele casalzinho que andou mentindo lá e os dois morreram lá, porque mentiram para o apóstolo? Então, a igreja primitiva tinha muito problema também.
Gente, mexer com gente é problema. Não tem como, você não vai achar uma igreja perfeita. Não existe, nem aqui, 40 anos depois da morte de Jesus, você achou uma igreja perfeita? Gente, Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. E ali, em Jerusalém, depois da descida do Espírito Santo, e daquela coisa toda de Estevão ter morrido, e Pedro, e quem foi o outro apóstolo que estava lá preso, e o anjo veio, e foi Pedro, né, que estava lá preso, e o anjo veio e soltou. Depois de tudo aquilo, ainda tinha problema. Um falava, não, eu sou de Pedro, o outro falava, não, eu quero seguir João, o outro falava, não, quem tem que ser é o irmão de Jesus, que era Tiago, né, que era James, o nome do rapaz. Então, não, o James que tem que ser o substituto de Jesus, porque James era o irmão de Jesus, aí o outro falava, não, Pedro, porque Jesus falou para Pedro que ele era a pedra. Gente, a igreja primitiva tinha problema, então esse negócio de vamos voltar para a igreja primitiva, não, vamos para frente, pelo amor de Deus, vamos para frente. Vamos para frente. Não vou voltar para trás, não. Olha essa igreja aqui. Até com bacanais dentro da igreja? É isso que você quer? Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Tiatira também, ó. Tá? Só tem ruína. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Essa região lá da Turquia tem tem muita earthquake, tremor de terra, então, sabe, destruía tudo mesmo. Não andava na retidão, e depois que houve toda aquela matança, né, que fizeram lá no século nono, oitavo, nono, o século 100 também, o século 10, né? Meu Deus do céu, não tinha como aquilo tudo não ser destruído. Eles acabaram, gente, com o cristianismo ali, acabaram com os cristãos, matavam assim, entravam nos mosteiros inteiros e assassinavam todo mundo. Quando os otomanos entraram, fizeram a destruição geral. Matavam sem dó. Então, não tinha como essas cidades permanecerem, né? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja próspera, hein? Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Mulher que se diz profetiza. Jezabel. Vocês lembram quem era Jezabel? Era a mulher de Acã. Aquela mulher que gostava de se pintar toda, de se embelezar toda para atrair os homens. O Senhor chama essa profetisa de Jezabel. Pois é. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ela engana a muitos. Engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Lembra que outro dia eu falei para vocês que algumas pessoas falam, não, nós estamos no tempo da graça, a gente pode tudo. Porque Paulo diz tudo aquilo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode? Pois é. Vai, olha aqui. Posso todas as coisas, né? Pega um pedacinho do texto para justificar suas próprias atitudes. Estou no tempo da graça e posso todas as coisas. Então vai, meu filho, vai e recebe essa palavra aqui do Eterno, de Jesus de Nazaré. Não é nem o Eterno, é de Jesus de Nazaré, né?
tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Olha como é que o Senhor está chamando essa profetisa de imoral. Mas ela não quer se arrepender, porque ela acha que ela sabe mais do que tudo, ela acha que ela sabe mais do que Moisés. Tá? Portanto, lança-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aí o povo fala, gente, não é por obras que a gente é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo, né? As obras também estão aqui, ó. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Não é segundo a vossa fé, não, é segundo as vossas obras. Jesus mesmo disse que a boca fala do que o coração está cheio. E o Senhor sonda o coração, não é o resto, não. Não é o que você fica falando para os outros, não, é o que está aqui dentro. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Ai, o Senhor é bom todo tempo o Senhor é bom. Ele não coloca nas nossas costas uma carga que nós não damos conta de carregar. Ele não faz isso. Ele não vai dar para você uma missão que você não tem capacidade de fazer. É o que ele diz aqui. Que outra carga não porei sobre vós. Porque nós já carregamos uma carga muito pesada só de estarmos vivendo nessa terra. Que já é um desafio imenso. O que tendes, retenho até que eu venha. Graças a Deus. Que é a nossa humildade diante dele. É isso que você tem? É a sua gratidão todos os dias? É isso que você tem? É você educar os seus filhinhos da melhor forma? É você cuidar daquilo que o Senhor colocou na sua mão? É o que você tem? Então faz o melhor até que o Senhor venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Gente, essa aqui é uma promessa. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Eu não vou falar sobre esse texto aqui, porque ele é muito profundo e envolve uma série de conhecimento, mas é um versículo incrivelmente profundo e magnífico. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo 27 é fantástico. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 26 e 27 agora. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro.
Você já ouviu falar em família espiritual? Pois é. Isso aqui envolve também a nossa família espiritual. É uma família que nós temos que não só está aqui na terra, mas também que está lá em cima. É incrível isso. Graças a Deus. E aqui termina as 3 primeiras igrejas, nas 4 primeiras igrejas. Só Éfeso, eu acho que Pérgamo, não, Tiatira, uma delas, eu não sei se é Pérgamo, que tem uma vila pequena do lado ainda, bem pequenininha, mas tem as ruínas, são muito bonitas. Então, se vocês querem visitar essas ruínas, é só ir na Turquia. Bom, eu não tenho vontade nenhuma de ir, não. Cidade de Éfeso até que eu gostaria, mas não tem nada a ver com a Éfeso de antigamente, então para quê, né? Se tivesse alguma coisa a ver com aquela Éfeso, mas não tem mais. E também não tem igrejas lá mais, né? Agora quem manda lá são os muçulmanos. Então, gente, amanhã nós estaremos estudando mais um capítulo de Apocalipse, agora o capítulo 3. É muita coisa para gente meditar e pensar, não é? Pois é. Pode meditar e pensar aí até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.